de uma Não é, refugiada. não é impressionante? Está o status exatamente da negação, né, da identidade do outro, da diferença. Né? Ela não é uma, embora a condição política, né, seja de refugiado, ela é uma pessoa. Sim. É um ser humano do mesmo modo que eu, que dou a ele um status menor ou do indigno, né, de pertencer à minha comunidade. Por exemplo, a cena que chocou o mundo nessa última semana, o assassinato daquele homem negro nos Estados Unidos, né? Pensemos, né? Houve tempo suficiente para o soldado branco decidir por tirar o joelho do pescoço do rapaz. Além do tempo suficiente, houve os pedidos do próprio homem que estava sendo sufocado ali, de que estava perdendo a respiração. Então, né, que processo se deu dentro daquele soldado para que aquilo fosse levado a cabo? Né? Então, é importante, né, a gente pensar, os Estados Unidos, infelizmente, não é um bom exemplo para as diferenças, para o convívio com as diferenças, especialmente no que diz respeito aos negros, né? Mas eu fico olhando para aquela cena e digo assim, o que está passando na cabeça daquele soldado? Quando, inclusive, o homem que estava preso ali, ele não era aquele que eles estavam procurando, era um outro. Não é? Mas ele não podia se enganar, né? Nesse ponto, talvez, uma espécie de negação, né? Eu fui lá para prender alguém que eu procurava, eu tenho que voltar com esse alguém, ainda que não seja o próprio, né? Mas põe um outro lugar. Pois é, exatamente isso, né? E aí só tem eu na cena, né? O outro está negado do mesmo jeito. Não tem história, não tem identidade, não tem motivos, não tem razões. Ele é apenas aquele que eu tenho que prender, ainda que não seja. Né? Ainda que não seja. Mas eu não posso me enganar, né? Eu não posso perder a minha viagem. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Então, todas essas coisas, nós estamos no século XXI, né? 2020, né? A gente precisa fazer alguma coisa, não só olhando para frente. A psicanálise nos ensina isso, não é, Ana? Olhar para frente é muito importante, né? Mas sempre sabendo que a gente leva bagagens. Exatamente. Não é? E que quando você chega em algum lugar, na próxima estação que você para, você trouxe as bagagens, né? Você trouxe as bagagens da estação anterior. Quais são as nossas bagagens? Né? Quais são as nossas bagagens afetivas, né? como o circuito dos afetos, como diz o Sapato. Né? Então, me parece extremamente importante isso. Né? Importante que nós possamos olhar para... Esse é um fenômeno, e nós estamos com uma conversa aqui de 1 hora, que não dá para a gente explorar, né, a profundidade do trabalho do Freud sobre a negação, por exemplo, e a infinidade de trabalhos que foram feitos sobre esse tema, e que são feitos ainda sobre esse tema, né? Mas eu destaco a importância, né, daquilo que corre num inconsciente social, né, e que faz parte da transgeracionalidade. Que né? O Caes fala tão bem, né, psicanalista francês? Exatamente. Como é que a gente pode não olhar para isso? O Freud foi pioneiro, né, foi brilhante na consideração disso, né, na consideração de que, inclusive, muitos de nós, em diversos aspectos da nossa vida, estamos de âncora presa num porto já passado. Né? Somos um barquinho que navega até o limite da corrente da âncora. Né? E como é que a gente avança? Ficamos ali nas redondezas, nós vamos ficar o tempo todo aqui. Né? É verdade, né? Alguém disse essa semana que nossas instituições são hoje muito mais fortes do que eram há 30 e tantos anos atrás. Então a gente pode, né, fazer frente, temos leis mais sólidas, temos todos os problemas, sim, mas temos instituições mais fortes que podem debater. E olha, que ninguém nos ouça, não é, Ana? Só nós dois aqui conversando, né?
há um lado positivo nesse surgimento, né, nesse retorno do recalcado. Eu chamo de retorno do recalcado esse movimento que hoje está na presidência da República. Né? Por mais duro que seja isso, nós estamos tendo a oportunidade de rever, né, os nossos valores democráticos. Sim. Não é verdade? Quer dizer, nós estamos aqui discutindo o quê? Né? Nós não estamos discutindo a cor da parede, né? Nós estamos discutindo valores democráticos, saúde mental. Né? Estamos discutindo saúde mental. Poderíamos estar discutindo a cor da parede, né? Poderíamos estar discutindo, sei lá, né, outros temas menores. O trabalho é árduo, né? Ele não fica na superfície, na cor da parede, né? Ele desce lá no inconsciente. Exatamente. Né? Num nível que está presente, nós bem sabemos disso, né? O inconsciente não é o quarto ao lado, né, que eu posso trancar a porta e nunca mais olhar. Né? O inconsciente é alguma coisa que está absolutamente presente no nosso dia a dia, no nosso tempo, né? E que deve ser levado em consideração. Deve ser levado em consideração. Nós sabemos, né, dos efeitos, por exemplo, das gerações futuras aos sobreviventes do Holocausto, que hoje os que estão vivos têm perto de 90 anos, 80 anos, né, de idade, né, e que, portanto, felizmente conseguiram sair livres daquele inferno, né, né, que tanto fica sendo contemplado aí na atualidade. Nós estamos revendo exatamente isso para que não aconteça aquilo que aconteceu com os descendentes dessas pessoas. Que porque a dor foi tão forte, muitos netos e muitos filhos não tiveram acesso na profundidade do que passou o seu pai ou o seu avô. Então há um silêncio em algumas histórias, né? Uma espécie de uma lacuna, né, sobre aquilo que passou o vovô, que passou a vovó, etc., para poder se manter vivo, porque são histórias terríveis. São histórias terríveis. Né? Né? É isso um homem? Né? Não é isso que o Primo Levi falou? Né? É isso um homem? É isso aí um homem? Homem é isso? Né? Muito duro. Muito duro. Não adianta dizer, mas isso já acabou, não tem mais nazista, não, né? O Hitler já morreu. Como se fosse uma pessoa. Né? Como se ele tivesse feito tudo sozinho. Como se ele tivesse feito tudo sozinho. Né? A guerra acabou, né? A guerra acabou em 45, né? Prenderam lá uma porção deles, muitos escaparam, né? Muitos vieram aqui para a América do Sul, inclusive meu personagem de tese lá que você acompanhou, não é? O Eichmann, o Adolf Eichmann, veio aqui para a Argentina, se escondeu sob pseudônimos, nomes falsos, vida falsa, mas, né, assim, desejava a todo custo encontrar parceiros para que ele pudesse contar as glórias, né, das mortes que ele organizou. Né? Então, o nazismo estava vivo aqui, né, inclusive com o apoio do governo argentino à época. Né? Estava vivo aqui na Argentina, aqui do lado. Aqui do lado. Né? Isso na década de 60. 60. Então, né, é importante que a gente pense ou observe, né, ou olhe, por exemplo, o quanto o passado não passou. Sim. O quanto ele insiste em permanecer, né, com uma série de movimentos. Você começava falando, né, da negação da ditadura militar. Isso foi retomado na atualidade. Essa frase está sendo pronunciada por aí. Pois é. Não teve golpe. Pois é, pois é. Olha, você veja o absurdo de um dos... Teve um sujeito que, um manifestante pró-ditadura, né, e reclamou com um jornalista porque
Ele dizia assim, isso aqui é um absurdo, essa polícia militar batendo na gente, impedindo que a gente se manifeste. Né? Eu quero o AI-5. Ele acha que vai encontrar o quê nas 5? Flores? Pois é, né? Quer dizer, isso é a expressão da negação. Isso é uma manobra mental, né? Assim, o AI-5 é bom só para mim. Né? O Covid-19 pega em todo mundo, menos em mim. Né? Então, o que eu estou dizendo, né, o que eu, promotor do AI-5, aqui estou dizendo que vai ser bom para mim, porque vai fazer tudo o que eu quero. O Freud disse, né, que toda a razão desse funcionamento visa a preservar, essa é uma leitura inicial, né, visa a preservar o prazer. Né? Quando o cara diz lá para o Freud assim, o senhor está pensando que é minha mãe, mas não é minha mãe, não é no meu sonho. Então, o que ele está dizendo? Olha, não põe minha mãe na história aqui, porque eu não vou aguentar olhar para isso. Então, eu vou ficar aqui na posição conhecida, prazerosa, tranquila, né, do que olhar para isso. A ditadura pela qual passamos foi terrível, sem sombra de dúvida, mas, por exemplo, minha colega Maria Auxiliadora fez questão de levar à universidade a pesquisa desse tema. Há pouco, né, tivemos aí a Comissão da Verdade, que expôs, né, para todos, né, como se processava a morte, como se processava o desaparecimento das pessoas, das formas, né? O pai do presidente da OAB, por exemplo, desapareceu. E todos nós sabemos da importância de enterrarmos os nossos mortos. Sim. Agora, imagine alguém que não pode enterrar o seu morto, né? Não pode sequer saber quando morreu e se morreu. E leva a um fenômeno também que a gente conhece, né? Uma dificuldade que algumas pessoas têm de se autorizar a viver esse luto. Né? Exatamente. Algum lugar que acredita que essa pessoa pode bater a porta a qualquer momento. A qualquer momento. Entra ano e sai ano e essa esperança continua ali e aquela pessoa já está morta, já desapareceu há muito tempo e a família não teve a oportunidade de chorar sobre a sua sepultura, né? Sobre o seu corpo. Né? Quer dizer, então a crueldade, é claro que a crueldade com aquele que foi vítima da tortura, né? Mas é a crueldade com os familiares. Né? Sim. A crueldade com os familiares. Então, eu tenho a impressão de que olhar para esses... Né, não se trata de virar a página. Olha, a página da ditadura no Brasil está virada. Na minha opinião, não está virada coisa nenhuma. E a prova de que não está virada é o que nós estamos vivendo hoje. Sim. E nesse sentido, nós podemos aprender com a comunidade judaica, né, que explicita, né, tem o Museu do Holocausto e tantos outros memoriais que deixa essa passagem, esse horror lá registrado, disponível para todos, justamente para que não fuja a realidade, que essa ideia do horror não, de repente, não comece a ficar algo abstrato. Foi uma história vivida lá longe, contada por outras gerações. Será que isso não acontece um pouco com a história da ditadura aqui no Brasil? Sem sombra de dúvida, estava me lembrando, nós estamos aqui próximos, geograficamente próximos, aqui próximo de mim, está o famoso Minhocão, né, construído pelo Maluf, né, rasgando ali o centro da cidade ao meio. Até poucos anos atrás, o Minhocão chamava-se Elevado Costa e Silva. O mesmo cidadão que eu acabei de falar aqui. Né? Elevado Costa e Silva. Ele te apelidou de Minhocão e tal, e ninguém prestava muita atenção ao nome. E Costa e Silva foi um presidente militar. Né? Mais recentemente, então, portanto, há pouco tempo atrás, esse viaduto, né, esse negócio aí, foi mudado o nome, passou a ser João Goulart. Né? Elevado João Goulart. Né? Então, eis aí uma referência ao que você está dizendo, né, dos emblemas, né, que o Freud tanto prestou atenção, né, dos monumentos, né, sobre momentos importantes. Então, que bom que a gente trocou o nome de Costa e Silva para João Goulart, mas talvez nós
as pessoas que andam ali embaixo, que conhecem como Minhocão, talvez elas próprias não saibam, né, o nome daquilo, a mudança do nome, por que teve aquele nome, por que tem esse outro nome. E a gente não tem ali uma placa explicativa, que eu saiba pelo menos, uma placa explicativa, ou um evento que, né, que deu ensejo a essa mudança, para que a história possa ser contada no cotidiano, né, porque a história esteja ali presente no cotidiano. Né? Sim. Né, assim, os países que sofreram com a Segunda Guerra, muitos preservaram edifícios semidestruídos pelos bombardeios e tudo mais, como forma de mostrar a história pela qual o país passou.